Bom, pessoal, vamos começar aqui. Eu acho que vale a pena eu me apresentar primeiro. Meu nome é George Kassab, eu sou gerente de relações com investidores da PetroRio. A minha trajetória, eu trabalho há mais ou menos há uns 15 anos, basicamente na área financeira de várias companhias. Fui controller de algumas, cheguei a trabalhar como RI na Wilson Sons, que é uma empresa também de capital aberto, mas ela é BDR aqui. E há 1 ano e meio eu estou trabalhando na PetroRio como RI. Enfim, eu vou contar um pouco a história de vocês. A PetroRio, ela nasceu da antiga HRT. Então, a HRT foi aquela companhia que fez diversos investimentos em exploração. Acabou não achando o óleo que ela queria, então ela queimou muito caixa. E aí, em 2014, entrou a nova gestão na PetroRio, com um novo conselho, novos diretores, e fez um processo de turnaround imenso que hoje está refletindo, enfim, não só nos nossos indicadores, nossos múltiplos melhorando bastante, mas também o preço da ação, tanto no ano passado quanto nesse ano, ele tem corrido muito bem, né? O ano passado, só para vocês saberem, a gente foi a terceira companhia das 430 listadas na Bolsa que mais valorizou. Tá? E eu vou contar um pouco dessa história, por que a percepção cresceu, né, e ficou muito boa da companhia, mas também o que a gente tem para frente, né, onde que a gente pode valorizar mais para frente. Então, acho que o primeiro slide aqui, ele é um sumário executivo, ele resume bastante o cenário que a gente tem hoje na companhia. A gente tem 3 ativos que estão distribuídos ali pela costa do Brasil, são todos offshore. A gente tem o campo de polvo, ali embaixo à esquerda. Nós temos o campo de polvo, que é o nosso maior ativo, é um ativo de óleo, que produz em torno de 2.200 barris dia hoje. A gente tem um campo de Manati, uma participação de 10% no campo de Manati, que é um campo de gás natural. E isso, o equivalente, né, aos nossos pedaços de 10%, é em torno de 3.200 barris dia. E a gente acabou de assinar a aquisição, a gente não incorporou ainda, mas a gente acabou de assinar a aquisição do campo de Frade, tá? 18% do campo de Frade, então é um pedaço a gente não é operador do campo de Frade, mas a gente comprou um pedaço ainda pequeno, que faz também em torno de uns 3 mil. Então, no todo, hoje, a companhia, né, pelo menos a partir de 1º de janeiro de 2019, a gente vai produzir em torno de uns 16.500 barris dia. Tá? Então, ela mudou de patamar de um ano e meio para cá, né? A gente concluiu 1 ano e meio atrás de Manati e está concluindo agora o pedaço de Frade. E a gente também fez uma campanha de perfuração em polvo, então todos os nossos 3 ativos estão contribuindo, e todos os números estão crescendo, receita, EBITDA, lucro líquido, enfim, todos os múltiplos estão mudando muito seus formatos de 1 ano e meio para cá. Então, aqui eu estou mostrando um histórico de M&A, porque a companhia ela tem como uma das suas principais estratégias o crescimento via aquisições. Então, ela é uma empresa com balanço muito leve, ela tem caixa, 530 milhões de reais em caixa, e somente 30 milhões de reais em dívida. Então, ela tem um caixa líquido de 500 milhões de reais, e o fato dela ser muito desalavancada, ela tem esse potencial todo de crescimento, né? Já que ela tem uma estratégia via aquisições, ela pode pegar esse caixa todo, ainda alavancar a companhia, ainda alavancar os ativos que ela está comprando, né, o fluxo de caixa dos ativos que ela está comprando, e ela mudar de patamar num curto espaço de tempo. Então, essa é a situação que a companhia está hoje. A gente, em 2014, quando a nova gestão entrou, ela adquiriu 60% do campo de polvo. Em 2016, ela adquiriu os 40% restante. Então, hoje, ela tem 100% do campo de polvo e ela é operadora. Ela comprou 10%, ela comprou a Brasoil em 2017, né, 1 ano e meio atrás. Então, hoje, ela tem 10% de Manati e outros 2 blocos exploratórios, que ela não está fazendo nada no momento, mas eu vou falar um pouco disso depois. E agora, 1 mês atrás, a gente anunciou ao mercado a aquisição de 18% do campo de Frade. Então, esse é o histórico de aquisições da PetroRio, tá? Desde 2014. Como vocês podem ver, tanto em 2017, lá, os 9 meses acumulados, a gente tinha um patamar, a gente mudou de patamar para 2018. 2 motivos principais, se eu quiser resumir tudo isso a 30 mil pés. A gente não só investiu numa campanha de perfuração esse ano, e a gente achou óleo, então a gente aumentou a nossa operação, o nosso maior ativo, que é polvo, mas o Brent também, o preço do Brent ajudou bastante esse ano. A gente está com uma média acima de $70 no preço do Brent, comparado com uma média de $50 no ano anterior. Tá? Então, isso abre uma margem legal para a gente. Enfim, por isso que todo mundo
todos os bancos, todas as casas de research estavam olhando bastante para empresas de IP, né, em exploração e produção. O óleo voou e essas empresas decolaram junto, né? Então, falando só um pouco da essência da PetroRio, por que ela é diferente? Qual a vantagem competitiva que ela tem em relação a outras empresas de óleo e gás aqui no Brasil? Para começar, o mercado é bastante dominado pela Petrobras, ela tem mais de 90% da produção do Brasil, e o restante das empresas, algumas são abertas, como a QGEP, a Domo, outras não são, então a gente tem diversos outros players que são internacionais, IOCs, mas a gente não tinha uma cabeça de empresa de óleo e gás. Né? Todo aquele histórico, desde 2005, 2004, mais ou menos, que o barril de óleo estava a $100, permitia muitos erros saírem ilesos. Né? Naquela época, você investia, você ia ganhar dinheiro de qualquer forma. Então, 2004 até 2014, você teve um período de bonança, todo mundo tirava todos os projetos de CAPEX do papel, tudo dava, metade davam certo, metade errado, mas eles ganhavam dinheiro mesmo assim. E isso mudou muito a partir de 2014. Então, quando essa nova gestão entrou, ela entrou com uma cabeça de private equity. Tem muita gente lá que vem do mercado financeiro. E ali você espreme. A pessoa fala, não, mas eu preciso de 6 geólogos. Não, você vai se virar com 3. E o negócio dá certo. Mas é porque é mudança de mindset. Empresas de private equity estão lá para realmente reduzir custo, aumentar a eficiência, e isso tudo muda muito o jogo do ativo. Então, quando eu digo aqui pessoas, uma forte meritocracia, você vai ver até a remuneração variável lá não é de uma empresa de petróleo, é muito mais voltada aqui no mercado financeiro. A remuneração variável na companhia ela é buscada. Se você gerar muito valor, você vai ganhar muito dinheiro também. Então, isso mudou muito a forma da empresa trabalhar e, consequência, foram os resultados. Né? Todas as margens cresceram, a empresa conseguiu enxugar e reduzir os custos do campo em 60% e operar com uma eficiência operacional ainda maior e, por acaso, um SMS, a saúde, segurança, enfim, maior também. A gente ficou mais de 2.000 dias sem acidente na plataforma. Então, acho que o resumo desse slide é basicamente isso. A gente tem uma cabeça de private equity e não de empresa de óleo e gás. É lógico que você contrata, né, uma das virtudes de uma empresa de private equity é contratar as pessoas certas e tirar o máximo delas. Então, isso acontece também com a nossa operação. A gente tem engenheiros de perfuração, geólogos e tal. A gente manteve os melhores, contratou alguns muito bons, e hoje a empresa ela opera com um nível de eficiência, eu diria, diferente do que as outras empresas de IP. Aqui, o modelo de negócio da PetroRio, a gente conseguiu, de 2013, né, desde que a BP era dona do campo de polvo, a gente reduziu de $240 milhões ano para $95 milhões, que é o patamar atual. Então, essa redução é você botar uma lupa mesmo em todos os custos, renegociar contratos, atrelar elas ao Brent. O Brent até o começo desse ano estava $50, por que não levar esse risco todo para o fornecedor também? Então, esse trato e essa renegociação, ela foi muito intensa e ela conseguiu reduzir bastante, enfim, tornar o campo rentável novamente. Né? O segundo passo é fazer desenvolvimento. Aqui a gente está falando de aumento de produção e de eficiência. Esse segundo passo a gente faz não só intervenções nos nossos campos de óleo, mas a gente faz campanhas de perfuração como essa que a gente teve esse ano, que foi um sucesso. E a gente está planejando campanha para 2019 também. Tá? Então, assim, a parte do redesenvolvimento é você trazer tecnologias que são famosas lá fora, no Mar do Norte, são muito conhecidas, né? Você injetar ácidos, polímeros, injeção de água e gás mesmo, para você poder aumentar a pressão no reservatório e conseguir tirar mais óleo. Então, tem diversas tecnologias que você consegue fazer quando você é uma empresa pequena, enxuta, e você tem um ativo relativamente pequeno. Se você for uma empresa como a BP, uma Chevron, uma Total, Statoil, Anadarko, essas empresas gigantes de óleo e gás, as majors, né, como eles falam, eles não olham para esse ativo pequeno no Brasil, assim, já está no final da vida útil dele, deixa entregar de volta para a ANP, acabou o que eu tinha que tirar de lá. Eu não vou botar uma equipe técnica para botar uma lupa lá, eu quero que a equipe técnica olhe 300 mil barris no pré-sal, por exemplo. Então, aqui é que a gente ganha, aqui que esse modelo de negócio que é muito famoso lá fora, lá no Mar do Norte e no Golfo do México, a gente simplesmente replicou isso aqui. A gente pegou uma lupazinha, a gente pequeno, né, uma empresa com overhead pequeno, uma operação menor, e a gente conseguiu extrair o máximo de um ativo relativamente pequeno. Então, é basicamente isso o nosso ciclo. Né? A gente
comprou polvo, a gente está tentando fazer a mesma coisa com Manati e agora com Frade a mesma coisa. A gente tenta colocar uma lupa e extrair o máximo possível, diferente do que as majors ou as empresas que eram donas desses ativos antes faziam. Falando do campo de polvo, como eu falei, nosso maior ativo, ele representa hoje em torno de 70% da produção da companhia. Ele fica aqui na Bacia de Campos, né, aquele slide, aquela parte em cima à esquerda, no sul da Bacia de Campos, inclusive, a 105 quilômetros mais ou menos de Cabo Frio, e hoje a gente tem uma reserva 1P. Né, a reserva 1P é aquela reserva que você vai literalmente produzir. Né, a quantidade de óleo que você já tem reconhecida pela certificadora internacional, que você vai produzir naquela reserva até ela se esgotar. A 2P e a 3P, elas são reservas muito maiores, mas aí já começa a trabalhar com probabilidade, 50%, 10%, são áreas um pouco menos conhecidas, então poucas pessoas precificam uma companhia com isso. Nossa reserva, de fato, é em torno de 13 milhões de barris, e hoje a gente está produzindo 3,4 milhões de barris por ano. Tá, esse é o nosso patamar atual. Então, hoje o campo de polvo vai durar até 2023 e 2024. Isso é com a campanha de perfuração que a gente fez agora. Se a gente achar mais óleo no ano que vem, a gente estende a vida útil do campo de polvo e ela vai para além de 2027, enfim, vai depender do sucesso da campanha. Eu acho que aqui também é muito interessante como a produção média, número de barris que a gente produz por dia cresceu desde o primeiro trimestre desse ano. Então, é natural que um campo de óleo ele vai declinando, né? Conforme você vai produzindo, a pressão tem uma quantidade finita de óleo, a pressão é dada e você vai declinando a sua produção. Por isso que você tem que fazer novas campanhas, novas explorações. Então, hoje, com a campanha de perfuração, que aconteceu no final do primeiro trimestre, vocês podem ver os saltos que nós demos em produção diária. Tá? E o que significa esse salto? Esse salto basicamente significa uma abertura de margem muito grande. Independente que o Brent, que é aquela linha verde, tenha aumentado para $75 por barril, o nosso custo de extração caiu para $26. Então, a gente abriu, mesmo que o Brent tivesse ficado a 50, o nosso custo de extração caiu para 26, a gente teria uma margem de qualquer forma. A gente simplesmente aumentou porque isso coincidiu com o aumento do Brent, que foi bem relevante esse ano. Tá, então, a gente está exatamente no final ali daquela curva, a gente está com uma boca de jacaré abrindo, a gente tem uma margem que aumentou significativamente. E uma das coisas que a gente percebe é que o mercado, às vezes, ele ainda não precifica o que significa em matéria de lucro líquido. Né? Se você for pegar um PL, por exemplo, um preço-lucro, né? A gente vai ter um lucro muito maior nos próximos trimestres, porque a gente realmente abriu uma margem muito alta e a gente vê que as contas que as pessoas fazem ainda não reflete isso. Né? Então, aí que está um pouco do insight que quem tem a chance de ver esses slides passa a ter. Essa é a campanha de 2018, foi isso que fez o campo de polvo se transformar no que ele é hoje. Aquelas áreas em verde são reservatórios que nós já produzíamos até o começo desse ano, e essas áreas laranjas são os reservatórios novos, tá? São os reservatórios que a gente perfurou e achou óleo esse ano. Então, a gente, como vocês podem ver, ainda tem muito espaço, né? Toda essa área cinza em volta desses reservatórios são as áreas que a gente pode perfurar ainda. Tem diversos reservatórios mapeados e é isso que permite, né? Isso que dá uma confiança para a gente continuar fazendo campanhas no ano que vem e buscando achar óleos. A gente já tem várias sísmicas mapeadas, a gente vai simplesmente ranqueando esses projetos para frente. Então, esses são os grandes upsides aí. O outro ponto importante aqui na campanha de perfuração 2018 é que dificilmente você vai encontrar alguém no Brasil que faz uma perfuração de um poço mais barato que a PetroRio. E não é mágica, não é porque a gente é fera nem nada, ou faz melhor que ninguém, é porque a gente tem uma sonda na nossa plataforma. A gente já tem a sonda de perfuração na nossa plataforma. Todo mundo que faz campanha, a grande maioria pelo menos, precisa contratar um navio sonda e isso custa 150, 130 mil dólares dia. A gente não tem isso. Então, a gente fez 3 poços por $42 milhões. Isso são em torno de 12, 13 milhões de dólares por poço. Só para vocês terem uma noção, o payback dessa campanha está sendo atualmente
estimado em torno de 6 meses. Isso é muito, muito baixo para qualquer investimento que qualquer companhia faça. Então, isso que também nos dá confiança para buscar mais óleo nas campanhas de 2019, 2020, enfim, assim por diante. Então, acabamos de falar de polvo, vou falar rapidamente sobre Manati. Manati é um contrato de gás natural e ele segue um fluxo de contrato take-or-pay com a Petrobras. Quando ele foi desenhado lá atrás, ele já tem um fluxo bem conhecido, ele também tem um declínio nesse fluxo, mas a Petrobras ela contrata praticamente todo o gás que é produzido no ativo. Então, é como se fosse uma renda fixa. Então, a gente tem polvo com todos os seus upsides e riscos e virtudes, e a gente tem um contrato de renda fixa também. Tá? Então, o Manati tem uma margem de 45% margem EBITDA, um ativo super rentável, e a nossa busca é sempre de reduzir os custos para poder manter o contrato com uma margem parecida com essa ao longo dos próximos anos. Então, ele vai durar aí até pelo menos 2025 também. E é isso, a Petrobras ela captura todo o gás que a gente vende e com margens muito boas. Ele fica na Bahia, tá? Esse ativo ele fica perto de Salvador. E a gente, além do ativo de Manati, a gente adquiriu junto com o Manati os dois ativos no Foz do Amazonas. Que, enfim, esses são ativos exploratórios, a gente vai ver no futuro o que a gente vai fazer, se traz um parceiro, faz alguma coisa, porque a nossa estratégia é bem clara lá dentro. A gente não investe em exploração. A gente, no máximo, faz desenvolvimento de campos e o máximo de exploração que nós fazemos é perfurar campos que nós já temos, tá? Que já produzem, já tem sísmica, a gente tem muita informação. A gente não é cowboy, a gente não vai entrar numa rodada da ANP e comprar um campo de uma concessão de exploração e fazer uma perfuração caríssima, esperando jogar a moeda para cima e ver se você vai mudar de patamar. A gente entende os nossos campos, a gente quer fazer aqueles ganhos de 30%, 40% em cada investimento que nós fazemos. É isso que a gente está buscando. Campo de Frade, esse é o mais recente, eu acho que é a primeira apresentação que eu faço desde que a gente comprou no mês passado isso. A gente soltou um fato relevante, acho que foi no finalzinho de outubro, então tem menos de 3 semanas. Aliás, tem 3 semanas agora. A gente adquiriu 18%. Hoje, Frade, aqui como aquele gráfico abaixo à esquerda mostra, ele é operado pela Chevron, tem 52% do ativo, eles são os operadores. A Petrobras tem 30%. Não operadora, e nós agora adquirimos 18% como não operadora também. Parecido com o play que a gente fez em Manati, que comprou só um pedaço pequeno e depois ficou junto com os outros consorciados buscando reduções de custo. Tá? Então, a gente tem aqui em Frade uma produção de em torno de 17 mil barris dia, só que o melhor de Frade é a quantidade de óleo que eles têm nos reservatórios. Eles têm uma quantidade imensa de óleo no reservatório. E o motivo que eles têm isso é que eles não fizeram investimentos desde que Frade teve aquela famosa, em 2011, teve aquela famosa derramamento de óleo, que veio, por acaso, um ano depois daquele da BP, que teve aquele Deep Sea Horizon, aquele filme famoso lá, que saiu há pouco tempo. Então, em 2010, você tem a BP derramando e tomando multas bilionárias lá no Golfo do México. Em 2011, a Chevron derramou óleo aqui no Campo de Frade. O que aconteceu? Todo o management deles, toda a diretoria, conselho, ninguém quer investir mais nada. Eles ficaram em torno de 1 ano e meio a 2 anos parados. E quando eles tomaram num patamar muito menor. Só para vocês terem noção, esse campo já produziu mais de 60 mil barris dia, quase 70 mil barris dia. Hoje está fazendo 17 mil barris, ou seja, não teve investimento nenhum ao longo dos últimos 6, 7 anos. Todo o dinheiro colocado lá foi para amenizar o impacto que a ANP, enfim, exigiu voos diários, exigiu inspeções submarinas no reservatório, enfim, todas as instalações deles subsea. Então, o que acontece foi que abriu uma oportunidade muito boa para a gente chegar agora e mudar um pouco o mindset deles, fazer o que a gente fez com o polvo, a gente reduziu 60% de polvo. A gente, quando foi para Manati, a gente viu que a Petrobras operava com helicópteros, saía com helicópteros com 2, 3 pessoas, a gente vai lá e fala, não, que isso, a gente, com um bom planejamento, você consegue sair com 6 a 9 pessoas com cada helicóptero. Então, todo esse ganho que nós tivemos, de cabeça mesmo de private equity, a gente está aplicando nos nossos consórcios. E é isso que a gente quer fazer aqui com Frade também. Então, no curto prazo, tem esse ganho nos próximos 12 meses a 18 meses, a gente vai trabalhar junto com eles para tentar reduzir os custos, os famosos quick wins. Quick wins são aqueles que você vai
aqueles ganhos de tanto redução, renegociação do fundo de abandono, ver o planejamento que eles fazem, tanto de helicóptero, base de apoio, embarcação offshore, toda a operação que eles têm, como é que a gente consegue fazer, agregar nosso poder de negociação, a forma que a gente negociava e conseguir reduzir o campo. Fora o campo de frade, todo mundo sabe que a gente tem como estratégia crescimento via aquisições e desenvolvimento dos nossos ativos. Então, a gente ainda tem um pipeline, isso é sabido, todo mundo fala, a gente não pode falar de muitos desses ativos, porque não é de conhecimento público, mas a gente tem vários outros ativos em negociação, enfim, alguns avançados, outros menos, mas a gente está sempre buscando, até de forma não solicitada, se a gente chama de não solicited, que a gente vai para o controlador e tenta fazer ofertas até ele começar a ouvir a gente, sentar na mesa com a gente. Então, isso é uma estratégia que nós temos e é, sim, um grande motor de crescimento para a companhia. É o crescimento inorgânico. Tá? Falando só sobre a indústria de óleo e gás, eu não sei até que ponto vocês leem bastante sobre as pesquisas. Realmente está teve uma mudança muito grande nesse ano da oferta e demanda de óleo e gás, e isso foi atrapalhado bem recentemente, de uma semana para cá, por questões mais geopolíticas, né? São questões mais pontuais. Então, mesmo assim, todo o mapeamento de grandes projetos que o mundo tem sobre o Brent, né? sobre o preço do óleo, todos os grandes mapeamentos de grandes projetos, o pessoal consegue ver o quanto que isso vai incrementar de produção no mundo. E então a gente consegue ver o quanto que vai ter de nova oferta de gás. E você também consegue estimar, né, por base, enfim, todos os movimentos históricos, você consegue estimar mais ou menos o quanto que o mundo vai crescer, né, o quanto que o PIB deve crescer para os próximos 2 a 3 anos. Então, você consegue ainda ver a diferença que vai ter entre oferta e demanda. Ainda tem uma demanda forte, aquecida. A China não cresce menos de 6% ao ano para os próximos 2, 3 anos. Os Estados Unidos continuam com a economia real muito forte. Enfim, você tem uma série de fatores que mostram que a produção, a demanda vai estar muito forte ainda. E a oferta, ela é mapeável. Apesar de você ter alguns picos lá na bacia de Permian do shale, do óleo shale, você tem ainda uma demanda dos grandes projetos que deixaram de serem feitos, né, de 2016 a 2017, 2014 a 2017, mais ou menos. E isso vai gerar um efeito, talvez, chicote de oferta e demanda de novo, lógico, resguardando qualquer tweet do Trump que possa fazer o preço cair quando ele assusta todo mundo com seus comentários. Ele embute uma incerteza muito grande, isso também afeta bastante a parte especulativa do preço do óleo, né? Então, hoje a gente tem esse cenário. Teve uma queda recente, mas todo mundo no longo prazo ainda bota o óleo acima de 70. Só lembrando vocês, o nosso lifting cost é em torno de $26, então um óleo acima de 70 é uma margem muito, muito boa para a gente. Tá, isso aqui é só um resumo rápido. A gente está ali entre os 10 maiores produtores do Brasil. Isso não é mais um número real, a gente não está mais fazendo 7 mil barris dia, a gente estava fazendo 10 mil em polvo, sendo que com frade a gente vai para 13 a 16 mil barris. Então, a gente mudou de patamar. A própria QGEP também mudou, acho que a única que caiu ali deve ter sido a Domo. Então, isso, tem muitas oportunidades de crescimento, a gente está numa posição com caixa bem leve, são R$500 milhões em caixa, a gente acredita que dá para elevar de 2 a 2,5 vezes net debt EBITDA a empresa, né? Hoje ela está com 0, ela está net cash, mas a gente tem muito espaço para alavancagem e com isso vem muito espaço para fazer esses movimentos transformacionais, desde que a gente compre por um preço bom esses ativos. E aí o segundo passo é sempre desenvolver aqueles ativos, reduzindo custos, aumentando a eficiência operacional e investindo em novas intervenções e campanhas de perfuração. Esse é basicamente o case da PetroRio. É um dos motivos que, enfim, a maioria das pessoas tem olhado mais o papel. O nosso volume diário na Bolsa, há 1 ano e meio atrás, era em torno de 300 a 400 mil reais dia. Hoje em dia, a gente dificilmente faz menos de 6, 7 milhões. A gente já é small caps, a gente está olhando possivelmente uma entrada no ano que vem para o IBX 100. Então é isso, essas mudanças de patamares elas estão acontecendo e ela está posicionada mesmo, não é à toa, ela está fazendo a coisa certa num cenário com alguma sorte também, né? Então vou deixar vocês, de repente, abrir para perguntas e respostas, se esse for o formato.
500 milhões em caixa e um lucro bom no ano passado, nesse ano melhor ainda. Por que não pagam dividendo? A gente está numa fase de crescimento assim exponencial, né? Então, assim, pegar esse caixa e investir é a melhor coisa que a gente consegue fazer hoje. Se a gente pegar esse caixa e devolver agora para os acionistas, você vai deixar de fazer essas aquisições e os nossos campos, você tem que lembrar que eles estão sempre caindo. Então, você precisa fazer esses movimentos transformacionais até para você sobrepor essa queda do campo. O campo de polvo hoje vai ser devolvido em 2024 para a PNP, porque ele fica abaixo dessa economicidade, e o campo de Manati em torno de 2023, 2024. Então, a gente quer fazer mais investimentos nos campos e adquirir outros campos para mudar de patamar. No momento que você tiver 5, 6, 7 ativos gerando fluxo de caixas relevantes e as vidas alongadas desses campos, você fica numa posição bem confortável, se você estiver sendo bem rentável, de você começar a pagar dividendos. A outra coisa é que, por conta de todos os prejuízos que a HRT fez, a gente tem muitos prejuízos acumulados. Então, a gente está tendo um ganho fiscal ainda com esses prejuízos acumulados. Aí não fica muito no momento de você fazer um dividendos. Então, é um pouco de paciência. Assim, eu acho que os próximos 2 anos a gente não deve pagar dividendos, a gente vai reinvestir mesmo, adquirir ativos e desenvolver os nossos ativos atuais. E, posteriormente, quando tiver uma massa crítica, a gente começa a pensar já em divulgar. Realmente, ela está naquele fase de ponto de inflexão. Se ela devolver agora, ela vai deixar de fazer coisas. Ela precisa não só usar o caixa dela, mas alavancar a companhia para tirar o maior proveito possível do cenário que ela está. Então, durante 2 anos, a gente tem um certo conforto que não vai pagar dividendos. Mas lá na frente, a gente está falando de outro patamar de dividendos também. Então, esse que é o cenário. Mas é uma boa pergunta, é bem recorrente essa pergunta. Muita gente pergunta isso. Uma pergunta, não sei se vocês podem responder isso, mas vocês trabalham com que cenário do brand aí para frente? Vocês veem, hoje acho que está 65, 64, né? Vocês veem um cenário pessimista e esperado, não sei, otimista? O que a gente vem percebendo é porque tem algumas casas, né? Por exemplo, a Goldman Sachs, ela ainda está firme com o óleo dela acima de 80, né? 82 mais ou menos. Aí você tem outros que estão lá em torno de 75. Mas por que ninguém bota nesse patamar de 64? Existem muitas forças mesmo, não só a parte fundamentalista de quantos novos barris vão ser adicionados à economia pelas produções, os grandes projetos e tal, que as majors estão fazendo, mas existem muitas forças. Por exemplo, o Trump ele quer realmente o óleo abaixo de 75, se bobear até abaixo de 70. A OPEP mais Rússia, eles querem o óleo acima de 70, possivelmente acima de 75. Existem muitos esforços hoje, tá? O cenário hoje é esse, para manter o óleo entre 70 e 75 dólares, que é um patamar super saudável para a gente, para tudo que a gente quer fazer. Mas eu vejo, pelo menos, a gente lê bastante sobre isso, discute, a gente tem um estrategista-chefe de óleo lá na nossa tesouraria, e a gente discute muito com eles, a gente faz calls de 1h30 com esses bancos grandes, que é de Suíça, Goldman Sachs e tal, e acho que é um consenso que todo mundo mantém ainda entre 70 e 75, alguns até mais, mas acho que entre 70 e 75 é uma visão conservadora por conta de todos esses esforços, né? A OPEP com seu interesse forte, né? E a Rússia também, né? Eles são altamente dependentes do preço do óleo, a economia deles, e eles querem acima de 70. E eles vão fechar a torneira, ou vão pelo menos se esforçar para fechar a torneira lá da produção para poder fazer esse preço aumentar de novo. E aí, do outro lado, você tem o Trump, com todos os tweets dele, tentando derrubar o preço do óleo, que é o que está acontecendo agora. Esses movimentos são mais pontuais. Aí, assim, tem uma centena de variáveis que fazem o preço cair para 63. Aí você tem sazonal, né, a demanda por óleo nos Estados Unidos, com base no tempo, ou seja, se o clima, né, essa época do ano realmente tinha uma queda na demanda e um aumento nos estoques, tem uma série de fatores, algumas delas foram mais agudas, outras menos. Mas no final das contas, a 30 mil pés, você vai ver que tem um esforço grande de manter ali entre 70 e 75. Hoje, se eu fosse modelar, eu botaria pelo menos 70 para o longo prazo. Como você enxerga a PetroRio daqui a 10, 15 anos como empresa? Uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque uma das coisas que a gente mais precisa convencer investidores, não só a pessoa física, mas institucionais grandes também, fundos gigantes, quando a gente vai falar com uma BlackRock da vida, por exemplo,
é a perenidade, né? Como é que vai ser para frente? Você tem 2 ativos que vão grandes, né? E agora um terceiro que, em teoria, vão ser entregues de volta para a NP em 2024. Isso para um fundo grande, por exemplo, amanhã, exatamente. Eles olham muito mais. O investimento long only ele é muito mais pesado que isso. Então, é isso. Se você fizer aquisição de vários ativos e criar um portfólio mesmo, você consegue, inclusive, no longo prazo, fazer investimentos em exploração. Eu acho que o grande erro que tanto a OGX e a HRT tiveram no passado foi que eles fizeram IPOs bilionários, pegaram todo esse caixa e jogaram só em exploração. E aí, quando eles não acharam o que eles queriam, até porque eles faziam tudo muito mais caro, né, eles eram pessoas excêntricas que gostavam de coisas grandiosas, então o custo realmente era maior. Eles não acharam o óleo que eles imaginavam e aí quebraram as 2 companhias. A HRT não chegou a quebrar, mas chegou próxima disso. Tá? Então, hoje, assim, qual é a visão de longo prazo da PetroRio? Ela tem uma série de ativos, gerando bastante fluxo de caixa, continuar adquirindo ativos maduros e começar lá na frente a fazer investimentos em exploração, porque você já tem um portfólio. Uma Major faz isso, a Shell faz isso, BP também. Ela tem um fluxo vindo, lá 80% do fluxo, 80%, aliás, ela gera um fluxo de caixa gigante das suas operações atuais, ela pega uns 20% disso e joga em exploração. Então, esse é o cenário de uma empresa robusta de óleo e gás. Mas a gente tem certeza que, enquanto a gente é pequeno, enquanto a gente ainda não cresceu, a gente está num ponto de flexão ainda, a gente está numa estratégia certa. É comprar campos maduros, desenvolver eles, ter 5 a 6 campos maduros, para depois você começar a pegar uma parcela disso e botar em exploração. E aí você começa a retroalimentar o fluxo e no longo prazo, cara, a gente não dá guidance, óbvio, mas em 10 anos eu imagino que a gente tenha uma série de ativos, possivelmente uns 10 ativos, e esteja, sim, já investindo uma parcela, de repente com alguns parceiros, em exploração. Hoje a gente tem essa visão. O longo prazo, e se Deus quiser, o preço da ação acima de R$1.000, né? Não porque a gente vai fazer split, vai ter que desdobrar. Ok, obrigado. É isso. Fazer mais uma pergunta. O custo de produção, você falou que está na mínima agora, $26 por barril. Só que ele vinha num patamar, e aí você vê no gráfico que no primeiro trimestre desse ano ele atingiu o máximo, 48, se não me engano, tem um gráfico. Foi. E aí depois caiu para o mínimo agora. Isso. O que explica essa montanha-russa? A subida, na verdade, o principal fator da subida foi uma queda na produção. A gente chegou a fazer 5.000, 6.000 barris dia no começo do trimestre, porque a gente teve muitas paradas operacionais. Então, nossa eficiência operacional ela realmente caiu. Então, olhando 3, 4 anos, foi só uma queda meio que momentânea, pontual. Mas isso fez com que o nosso lifting cost, né, já que seu custo é fixo, o seu lifting cost, seu custo por barril cresce bastante. Então, ele já ia cair para um patamar provavelmente de $35 de novo. Só que quando a gente fez a campanha de privatização e começou a produzir mais óleo, aí ele despencou. Aí caiu para $26. Então, a boa pergunta, realmente teve um aumento. Acabou que no gráfico parece que ficou bonito, mas não, foi um soluço mais do que realmente uma coisa estrutural. A gente fez uma parada também em janeiro de 10 dias, paramos completamente a operação, que é uma manutenção de 2 em 2 anos que você faz na sua plataforma flutuante. Então, isso também impactou, mas é por isso, foi momentâneo, foi uma coisa, foi bem por aí. O Tanuri tem quanto % da empresa? Hoje, muito menos do que ele já teve, e a gente não tem muita visibilidade. Ele já teve uma participação mais relevante por alguns fundos que são conhecidos no mercado, e já há algum tempo ele vendeu bastante da sua posição acionária. A gente tem 2 fundos muito grandes lá, tem 2 fundos ingleses, se eu não me engano, um deles é inglês, eu acho que o outro também é inglês, mas eles não são fundos abertos, e a gente já teve que, né, até para conseguir financiamento, às vezes as pessoas perguntam, quem são os investidores por trás, os últimos cotistas, essas coisas todas, e o fundo lá fora não é obrigado e não te passa, então a gente tem muito pouca visibilidade desses fundos. Ele tem alguma influência lá ainda, o filho dele, enfim, é CEO da companhia, mas eles estão bem desconectados, assim, não desconectados de matéria de estratégia, mas ele é bem independente. Você não vê, acho que alguns anos atrás você até via assim, perguntas, né, para o RI e tal, do Tanuri. Hoje em dia
ele nem aparece. Realmente, o filho dele toca sozinho ali. A diretoria da companhia é conselheiro também, então o filho dele é conselheiro. O conselho é formado por outras pessoas. Tem bastante informação, assim. Isso no nosso site mesmo tem bastante informação sobre cada conselheiro e tal. E o que houve de fato no passado? São movimentos do Tanuri que foi noticiado, enfim, de aquisição da ações da Oi com caixa da HRT, ou que seria, de alguma maneira, empréstimo, enfim, mútuo, não sei. Acho que aqui. Essa é uma boa pergunta. Teve sim, no meados de 2016, a própria diretoria, é um cenário que muitas pessoas eles têm menos visibilidade. Não foi uma coisa muito bem recebida pelo mercado, a gente sabe disso, mas foi uma estratégia que nasceu na própria diretoria da PetroRio. Por quê? Porque você tinha 600 milhões de reais em caixa e você tinha um Brent a $35 em 2016. Chegou a um patamar até que polvo era deficitário. Então, para você não queimar a caixa com a operação e não precisar parar a operação, como a Domo fez, né, a própria OGX parou a operação durante um período, um trimestre, mas para você não parar a operação, você tentava, enfim, fazer uma gestão de portfólio do seu dinheiro. Então, alguma parte ficava em renda fixa, outras partes, um pedaço em treasury, mas você tinha um pedaço que você investia em equity, como se fosse uma gestora de fundo, um fundo mesmo, né, assim, enfim. Então, pegou-se um pedaço disso, identificou que na Oi tinha um desconto muito grande no preço, fez aquisições do caixa em Oi, se desligou um pouco do mercado, porque é lógico que as pessoas estão perguntando o que você está fazendo, o que você está fazendo, então você fala, cara, eu sei que eu estou fazendo, mas é um investimento oportunístico. Deu muito certo, mas não é uma coisa que a gente vangloria nem nada, sabe? Aumentou realmente o caixa da companhia na época, foi um investimento para entrar e sair, saiu, ganhou dinheiro, mas foi uma coisa que, lógico, o mercado fala, cara, eu não quero ver isso de novo, né? Se eu estou investindo em óleo, eu quero que você invista em óleo. E é o que a gente tem feito. Hoje em dia não tem nenhum investimento especulativo como teve esse em 2016 e início de 2017. Hoje, todo o caixa ele está posicionado para fazer aquisições. Como eu te falei, tem algumas aquisições que estão em estágios avançados. Se a gente precisar, a gente precisa de liquidez. Nem renda fixa, é papo de assim, até renda fixa a gente reduziu um pouco. US Treasury, sabe, uma boa parte do caixa está em dólar, o que foi muito beneficiado, inclusive, né, por esse aumento do dólar esse ano. Então, isso é uma coisa que pouca gente tem visibilidade. Mas, hoje em dia, a gente faz investimentos muito líquidos para poder pegar esse dinheiro rápido e precisar usar em aquisições. E até o outro lado da mesa exige isso, né? Óbvio que ele não quer. A negociação ela pode ser fechada na semana seguinte, né, se todo mundo chegar nos acordos das cláusulas de contrato. Então, ele mesmo quer que você, cara, eu preciso ver que você tem liquidez, entendeu? Não adianta você estar em investimento em um equity que você precisa de um momento certo de entradas e saídas e tal. Então, esse risco, por esse lado, está assim. E, por outro, é que realmente a diretoria não quer, e nem o conselho também não quer, fazer nenhum investimento que não seja em óleo e gás hoje, assim, onde a gente consegue mais margens, entendeu? Então é muito melhor fazer campanhas em polvo, adquirir pedaços de frade e buscar maiores expansões, assim, é o que hoje a gente consegue ganhar mais dinheiro, assim, dificilmente hoje a diretoria está 100% alinhada. Eles mesmos, só para você ter noção, a diretoria tem stock options, eles são alinhados, e não só isso, eles abriram para todos os funcionários a opção de você converter o bônus que você ganhar em caixa naquele dia, né, para você trocar por ações. Então, hoje, eu mesmo optei por 30% do meu bônus vir como stock options. Então, hoje, eu vou receber em tranches em 2019, 2020, entendeu? Eu tenho um lock-up ali, eu não posso simplesmente pegar as opções e vender. 70% dos funcionários têm stock options hoje. Você tem assistentes, pessoas não formadas em faculdade que são acionistas da companhia. Eles escolheram trocar suas ações por os seus bônus, que eles podiam ter na mão ali naquele dia, no começo desse ano. Não, você vai pegar isso em 2 anos, um pedaço disso em 2 anos. Isso foi um sucesso lá dentro e hoje está todo mundo 100% alinhado com o mercado. Foi ótimo, entendeu? Então, sim, existe jogar mais conforme a música, não existe, assim, não precisa. Hoje em dia o óleo vai ficar acima de $50. Você não precisa mais fazer aquele risco no óleo estava 35, entendeu? Por mais que a intenção era boa, ela foi muito mal recebida pelo mercado. Então, hoje em dia, todo mundo aprendeu com isso, todo mundo tem, por mais que tivesse convicção naquela época, hoje tem um conforto em saber que vai pegar esse caixa e vai investir em óleo, sabe? E os funcionários também. Ninguém quer decepcionar os acionistas da companhia, que inclusive são os próprios funcionários. Então, assim, vai acontecer. Hoje o alinhamento está extremamente forte.
E é isso, a gente está fazendo, tá abrindo bastante para o próprio management. Vai um investidor lá, eu chamo alguém da diretoria, ele participa da reunião junto. Antigamente não dava para fazer isso 2 anos atrás, quando estava com investimento em Oi. Você ia para lá para tomar uma surra, né? Então, hoje em dia é isso, a gente está super alinhado. Hoje em dia a diretoria está super ativa, todo mundo participa das reuniões. Tá uma época boa, assim, de RI. Eu peguei aquela fase um pouco, eu já tomei minhas surras no mercado também, já. Eu também. Só uma questão, as debêntures, aquelas que tinham no passado, já foram todas convertidas? Não, Não? foram 90 milhões de face na época e hoje estão em torno de 30 milhões ainda. Então, a conversão relativamente pequena, quando tiver essa conversão daqui a um ano, é outubro de 2019, que encerra o período de 5 anos, né? E aí a pessoa provavelmente vai querer converter. Mas aí ela também tem um lock-up de 1 ano, então, né, ninguém vai sair vendendo suas opções, suas ações. Então, ainda tem 30 milhões. Para o market cap da companhia hoje é meio que quase que irrisório. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é que tu falasse um pouco sobre os acionistas controladores. Falou que são uma cabeça de private equity, e muitas vezes private equity tem a cabeça de saída também, né? De entrada, imagina que já estejam ganhando muito dinheiro e vão sair. Então, do ponto de vista do minoritário, como que a gente sabe que vão ter acionistas aí com uma cabeça mais de longo prazo e não querendo girar em cima da operação aí não seria no curto prazo, mas não é a mesma coisa como ter como funcionários alinhados, etc. E uma visão mais longa ainda. Olha, te falar daqui a 5 anos, eu não sei o que pode acontecer daqui a 5 anos. Talvez eles queiram realizar um pedaço desse ganho, ou então um ganho como um todo. Mas tem tanta coisa para fazer. A situação que a gente está hoje, tem tanta coisa para fazer que você vai querer executar isso para depois. Se você perguntar para o CEO hoje, ele vai falar, cara, pelo que eu estou vendo, assim, uma coisa mais visionária, o preço da ação está ridículo ainda. Quer dizer, tem tanta coisa para se fazer, mudar de patamar e ter múltiplos mais atraentes e fluxo de caixas assim, de outro patamar. Você acha que agora a gente está aí fazendo 70 milhões de lucro líquido por trimestre? A gente está falando de outros patamares. Sabe? Se você fizer as aquisições necessárias e abrir as margens de desenvolvimento dos seus campos, a gente está falando de outro patamar de valor mesmo, né, da companhia. Então, assim, é muito difícil alguma coisa acontecer nos próximos anos. Assim, 5 anos pode ser outro patamar. Mas é isso, é isso. Você pode também, enfim, vender blocos, né, de ações e lá na frente, mesmo assim, você ter uma base pulverizada. Assim, não tem por que não. Assim, a grande questão é que hoje a diretoria e o conselho eles estão querendo tirar todos os projetos do papel. E a gente está numa fase legal, assim, de negociações, enfim, de buscas, como acabamos de comprar um pedaço de Frade. Isso você não imagina. Hoje a empresa, por quanto que você vende uma empresa que pode encerrar as operações se ninguém fizer nada em 2024? Vai pagar um fair value ali, entendeu? Você o que eles têm para colocar ainda é tanto valor, sabe, com investimento, suor e caixa, que está muito longe desse patamar ainda. E essa conversa eu já tive com eles com alguma frequência, assim, realmente a visão é de muito longo prazo. Quando a gente bota algum investidor institucional, alguém que quer entrar mais pesado no papel, algum fundo de 5 bilhões, por exemplo, eles vêm falar com o CEO, essa é uma pergunta bem recorrente. Mas não tem acordo de acionistas, né? Não, é pulverizado. A segunda pergunta era referente ao gás natural, né? O que vocês imaginam para esse setor? Vocês querem expandir esses contratos de take or pay para diminuir um pouco a exposição, né, que o preço do gás natural? Às vezes a Petrobras pode importar esse gás também, né, dependendo. Não tem uma certa arbitragem nesse sentido? Ou vocês acham que vai ser secundário a questão do gás natural? Como é que vocês veem? Então, eu diria que é secundário. Tá? Não é onde a gente quer. A gente não quer ter 4, 5 campos de gás natural operando. A gente quer óleo. Tá? Então, óleo é o que a gente acredita. Acreditava quando todo mundo achava que, nossa, que investimento falho, né? Poxa, a nova diretoria entrou na PetroRio, o que ela vai fazer? Está em 2016, o óleo está a $27 no início de 2016. E agora, sabe, o que vão fazer? Realmente teve negociação naquela época de comprar o gás natural, você diluiu um pouco
o seu entrada de fluxo de caixa, então foi positivo. Só que no longo prazo o óleo, nossa, até 2025, talvez 2035, ele ainda vai continuar com alguma força relevante. Então, é óleo, é onde a gente conhece mais, é onde a gente consegue mais upside. A margem por barril é maior no óleo do que no gás, tá? Dificilmente você consegue fazer um contrato de gás que seja tão lucrativo quanto o Manati, por exemplo, é porque lá é take or pay mesmo, entendeu? Se o cara não comprar, ele vai te pagar. É take or pay. Então, gás natural foi bom para diversificar. Podemos ainda comprar outro play de gás natural, mas eu te garanto que a pergunta que foi feita sobre os 5 anos ou 10 anos que seja, a grande chance é que mais de 80% seja de óleo. Isso acho que é bem claro lá dentro. Perfeito, obrigado. Tempo para mais uma aí só. A última. O que você acha no longo prazo, alguns países da Europa, até 2030, se eu não me engano, ter proibição de carros, produção de carros movidos a óleo? Isso preocupa? Acha que isso vai interferir no preço do barril de petróleo? E outra questão, uma recessão mais forte nos Estados Unidos não poderia levar esse preço do Brent para patamares talvez 40, 50 dólares outra vez? Poderia, e por isso, bom, eu vou responder essa segunda parte primeiro. Poderia, mas você tem assim diversos outros países, por exemplo, a China e a Índia, enfim, que crescem num ritmo muito forte ainda. Então, assim, existe um mapeamento considerando, existem previsões que consideram essa queda nos Estados Unidos, né? Ninguém acha que vai ser uma depressão que nem a de 2008, mas vai ter uma correção, com certeza. Ninguém sabe quando, mas vai acontecer. Isso atrapalha um pouco o crescimento, mas você está falando de longo prazo. Quando você bota isso nos próximos 20 anos, essa correção ela acaba sendo como se fosse um soluço mesmo, entendeu? Ela não é uma coisa assim que muda completamente, cria uma ruptura no mercado. Então, sim, você pode. É por isso que você tem que ter um lifting cost sempre baixo. Você tem que ter um lifting cost abaixo de 40, talvez abaixo de 30. Por isso que a gente quer buscar aquisições e desenvolver esses ativos. A gente nunca quer ter um lifting cost de 50 dólares, assim, por exemplo. Então, existe sim a chance. Hoje existe, desde 2016, existe esse esforço muito grande da OPEP de fechar a torneirinha mesmo quando o óleo cair muito. Então, se ela cair para 40, 50 dólares, vai ter, sim, talvez não só da OPEP, mas outros entrantes nesse acordo para fazer o preço voltar a um patamar saudável. Às vezes você corta 1 milhão de barris dia, você aumenta o preço em 30%. Então, é bem elástico, assim, é uma coisa bem, um retorno muito grande nesses cortes de óleo que a OPEP e a Rússia fazem. OPEP+, né, que a gente bota a Venezuela, todo mundo junto. Então, esse é um lado da moeda. Em relação aos carros elétricos, que foi a primeira pergunta que você fez, eles vão sim diminuir o crescimento dessa demanda. Mas a demanda, por exemplo, o PIB mundial cresce 2,5% ao ano. Tá? O óleo, a demanda do óleo está prevista em crescer 1,5% ao ano, exatamente porque essa diferença vai ser o consumo e entrada de novas tecnologias, carros elétricos, enfim, outros tipos de transportes que seja, né, que tem previsto. Daqui a 20 anos pode ter drone para tudo quanto é lado, a gente não sabe. Então, assim, isso já está incluído nessa estimativa. Eu estou falando da estimativa principalmente da Goldman Sachs, tá? Mas ela é uma das grandes researchers mundiais, tá, de óleo, uma das mais renomadas e levadas mais a sério. Então, a razão por ela crescer menos que o PIB mundial é porque o óleo vai sim sofrer um pouco dessas rupturas, mas o mundo vai crescer muito ainda. Então, cara, se cresce 2,5% sobre uma base alta, 2,5% ao ano, é muita demanda de óleo para ser adicionado. E não é só carro, a gente está falando de navio, a gente está falando de aviação, derivados, plástico, usa nafta e tal. Então, você tem uma série de indústrias que usam óleo. Você não depende só do carro elétrico. Entendeu? O carro elétrico é uma equação que está entrando. E você está falando de uma... toda vez que o pessoal vê, nossa, o custo ainda é muito alto para vocês fazerem a bateria elétrica, então, caramba, vai demorar mais 5 anos. É um pouco desse negócio. Isso já é uma coisa um pouco pacificada, assim, não é uma coisa que as pessoas acham que daqui a 2 anos você vai ter, nossa, está todo mundo cheio de carro elétrico, acabou o óleo. Não é isso, já está bem pacificado. Essa discussão já é recorrente há alguns anos e o pessoal já está vendo as evoluções, está vendo que é lento e vai
vai ser uma coisa bem azeitada ao longo do tempo. Não acho que vai ter poucas rupturas. Então, cara, 1,5% ao ano é uma demanda bem relevante. Está falando de algumas centenas de milhões de barris de barril por ano. Então, é isso, sabe? O óleo continua sendo um play bem interessante, assim. Não é à toa que todo mundo está tentando tirar os seus projetos do papel. O que pode acontecer caindo para $50, aquela bacia de Permian, que é onde tem todo o shale, que está produzindo muito agora, né? Tipo, de um ano e meio para cá eles aumentaram, sei lá, em 1 milhão de barris por dia. Então, assim, eles cresceram demais a produção deles, porque o óleo também deu uma favorecida. O mercado se ajustar e eles terem que cortar os seus projetos, realizar os seus prejuízos, fechar os poços. E isso aí abre de novo, o mercado entra em equilíbrio, entendeu? Então, assim, é uma coisa bastante mapeada, assim. Por isso que eu falo assim, é muito melhor você sentir como é que estão as forças, se o pessoal quer acima de 70, abaixo de 75, você vê que tem um sweet spot ali, né, como que o pessoal fala lá fora. Tem uma região lá que é bem favorável, assim. Então tem muito, como eu te falando, tem muitos instrumentos para você ajustar também. E a OPEP mais e a Rússia têm total interesse em manter esse barril valorizado. É isso, basicamente é isso. Beleza. Obrigado, gente.